Bem, meu nome é Renato Faria, eu sou empresário do setor de TI desde 1995, já estou na minha terceira empresa e já participei de algumas entidades empresariais aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou Daniel Scherer, executivo de TI e apaixonado por tecnologia. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo. Hoje temos mais uma edição aqui do nosso Teamcast com um convidado muito especial, pessoa conhecida aí do mercado, pessoa com uma trajetória brilhante de bastante sucesso, Givanildo Luz. Daniel, prazer estar aqui contigo de novo em mais essa edição do nosso podcast. Bom dia a todos. E, Renato, hoje nós estamos recebendo, como tu disse, o CEO da SacPag, Givanildo Luz. Já trabalhamos junto um tempo atrás e hoje ele veio trazer um pouco dessa experiência de sucesso que ele teve, dessa carreira que ele teve e contar um pouquinho como ele chegou lá e como está vendo esse momento atual do nosso mercado. Givanildo, obrigado por ter vindo, pudesse apresentar para nós e contar um pouquinho dessa história. Daniel, obrigado primeiro pelo convite, tá? Um prazer estar aqui falando com vocês. Primeiro, são amigos aí de longa data já, né? E como tu falou, já trabalhamos juntos, felizmente trabalhamos juntos, né? E para mim, assim, olha, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme ser hoje CEO da SacPag, né? E hoje olhando a SacPag, que é uma empresa que efetivamente ela nasceu há 6 anos atrás, em 2014, né? Efetivamente como uma empresa independente, etc. Hoje nós já estamos em todos os estados brasileiros, né? Aproximadamente 300 municípios aqui no Brasil e crescendo numa taxa de 30% a 40% todos os anos, com uma incursão no México também, né? Nós acabamos de iniciar nossa operação no México, estamos lá já com 150 pontos, lá o nosso plano para esse ano é chegar a 1.000 e já olhando Colômbia e outros países, tá? Então acho que o primeiro ponto é empresa do Sul, né? Uma outra empresa do Sul que nasce aqui como uma startup, uma fintech, e aí nós às vezes nos questionamos se nós somos mais fintech, mais startup, mas queremos ser os dois, né? E para chegar até aqui, eu acho que é importante esse ponto, até para contextualizar, porque às vezes as pessoas elas te veem onde tu está, mas elas não sabem, não viram o que tu passou para chegar lá. E contar um pouquinho dessa história, dividir essa história, há algum tempo atrás, eu já venho dividindo com a minha própria equipe, etc., porque, na minha visão, acaba motivando as pessoas que estão entrando no mercado, motivando as pessoas que estão começando as suas carreiras, né? Porque chegar a uma posição executiva não é fácil, né? Existem muitas pedras pelo caminho, muitos percalços pelo caminho, muita dedicação, né? E aí, fazendo um retrospecto da minha carreira, né, Daniel e Renato, eu comecei, na realidade, na área de tecnologia com 18 para 19 anos como estagiário numa empresa chamada Brasil Telecom, na verdade CRT, né? Brasil Telecom veio depois, CRT. CRT Talvez TV, poucos... estou entregando a minha idade. E a CRT, talvez alguns lembrem da CRT, muitos já não vão lembrar da CRT, mas eu comecei como estagiário na CRT, fazia, na época, análise de sistemas na Unicinos e morava de favor com meu tio em Eldorado do Sul. Então, o meu primeiro grande desafio, né, de persistência, né, foi esse. Ou seja, eu acordava todos os dias às 6 da manhã em Eldorado do Sul, pegava um ônibus, né, via até o Anchieta, porque eu trabalhava como estagiário na Brasil Telecom Suprimentos, né, que ficava no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Eu trabalhava ali e ficava 6 horas, 7 horas ali, pegava um trem, ia a São Leopoldo para estudar, voltava mais ou menos 11 horas da noite para Porto Alegre, pegava um outro ônibus para Eldorado e no dia seguinte a mesma rotina. Então, teria vários motivos e vários argumentos para talvez em algum momento desistir dessa jornada, porque realmente era uma jornada extremamente cansativa, né? Mas ali eu acho que foi o primeiro grande aprendizado. Meu tio sempre me falou, meu tio tem uma fábrica de sacos plásticos, né? Ele exporta, na verdade ele vende para o interior e Uruguai. Hoje ele até parou com a fábrica, mas ele sempre me falava uma coisa, há
há 25 anos atrás, né, ele falava, Giva, networking, que ele não usava esse termo, obviamente, né, mas ele falava relacionamento nesse meio é tudo. E hoje, cada vez mais, a gente vê que, obviamente, o networking ele é extremamente importante no mundo dos negócios, né? Mas ele me falava lá atrás e eu não entendia muito bem isso. E ali na CRT, eu acabei fazendo um projeto, mesmo estagiário, acabei fazendo um projeto e desenvolvi um sistema para a área de suprimentos da CRT. E, obviamente, naquele momento, eu estava em ápice no meu início de carreira, porque eu jamais imaginava desenvolver um sistema para uma empresa do tamanho na época que era a CRT, a representatividade que ela tinha, e até pelas deficiências, né, de tecnologia que existiam na época. E eu estava para ser contratado na época como cargo de confiança, né, porque a CRT é uma empresa estatal, precisava fazer concurso, etc., e os caras estavam me adorando lá dentro. E veio a primeira onda de privatizações, né, e privatizaram a CRT. Né? A Telefônica, na época, comprou a CRT e os caras chegaram para mim e falaram, olha, Giva, te adoramos, mas, infelizmente, tudo está parado, parou aqui, ou tu segue como estagiário, mas nós temos uma oportunidade para ti, tu pode ir para uma outra empresa. E eu fui colocado numa empresa chamada 4A. 4A era uma empresa de call center que tinha no centro de Porto Alegre, mais ou menos 250 pessoas, uma empresa pequena de call center, né, comparada com as empresas atuais, e fui como técnico de informática, isso com 20 anos de idade, 21 anos de idade, né? Trabalhei lá por 2 anos e eu usava o tempo que eu tinha, porque nós éramos, na época os recursos eram abundantes, nós éramos em vários para atender 100, 150 pessoas por turno, então sobrava tempo. E eu sempre usei esse tempo para estudar, né? Sempre fui autodidata e eu comecei a estudar e comecei a dar aula de informática. Eu acho que ninguém sabe dessa minha passagem. Eu dei aula de informática em duas escolas, né? Uma chamava Nova Geração, jamais vou esquecer, ficava na Riachuelo, num prédio, na época, 20 e poucos anos atrás, já muito antigo. Eu lembro que no meio das aulas, de vez em quando, passava um morcego voando pelo meio da aula. Mas eu não desisti daquilo, porque aquilo me ajudou num aspecto que foi fundamental na minha carreira, que foi o aspecto de relacionamento e comunicação com as pessoas. Então, aquilo que eu fiz lá atrás, hoje eu paro para pensar e adoro dar palestra, adoro falar em eventos, e aquilo me deu base para isso. Então, a necessidade me deu base para uma coisa que no futuro me ajudou demais no meu crescimento profissional. Depois eu fui para uma outra escola maior, etc., chamada Microcamp, na Alberto Bins, e aí eu já morava sozinho em Porto Alegre, difícil, porque na realidade tu tem que estudar, tu tem que pagar os teus estudos, tu tem que pagar aluguel, etc. E essa passagem lá na 4A me deu uma oportunidade de voltar para a CRT. Vocês devem lembrar do famoso projeto Bug do Milênio, 99, 98, 99, início dos anos 2000, onde muito dinheiro foi gasto aí nas atualizações de sistema, porque o mundo ia parar, né? E eu fui convidado para ser analista de sistemas no projeto Bug do Milênio da CRT, na época, ainda a CRT, que estava sendo conduzido pela Telefônica, que estava assumindo, né, o controle da companhia. E ali nesse projeto, na realidade, acabei ficando 8 meses, porque o projeto não sabemos, tem início, meio e fim, eu sabia exatamente disso, mas foi o meu primeiro grande passo na carreira. E aí eu coloquei em prática aquilo que o meu tio já falava para mim. Esse projeto, ele tinha, também lembro muito bem, né, ele tinha alguns espanhóis, alguns chilenos e um holandês. E eu era um guri na época, né? Ainda sou um guri, né? Mas na época era um pouquinho mais guri e eu saía com eles para os bares, eu saía com eles para jantar, etc. E criei um relacionamento com esses caras. E esse relacionamento, quando o projeto acabou, eles falaram para mim, olha, Giva, o projeto acabou, mas nós temos uma grande oportunidade para ti. Nós estamos abrindo uma empresa aqui em Porto Alegre, né, chama Atento, também uma empresa de call center, e nós precisamos de alguém lá que que ajude a Atento a fazer o setup dessa operação. E eu fui, obviamente não tinha muitas opções na época, acabei aceitando a oportunidade, fui ainda como analista de sistemas para lá, e comecei
obviamente, a montar a empresa junto com os diretores, etc. E nós montamos uma empresa lá com 2.000 pessoas, 2.500 pessoas trabalhando nesse ambiente, né? E aí, num determinado momento, chegou na minha vida uma empresa chamada HP. Então, a HP fez um outsourcing de tudo lá na Atento e eu acabei virando um coordenador. Então, foi a minha primeira experiência como liderança, né? Isso eu tinha 22 para 23 anos. E eles viram potencial, acabaram me convidando para ser coordenador do time. E a minha primeira experiência com 10 pessoas ali, né, como liderança, e obviamente isso é complexo, a primeira jornada, então tu sai de um ciclo de amizade para um ciclo de amizade mais a responsabilidade de liderar esse time, né? E acabei me destacando nesse projeto, a gente fez coisas interessantes que foram implementadas, inclusive, em outros países, onde essa empresa, que também era do grupo Telefônica, estava operando, né? Em 2000, exatamente em 2000, né, eu recebi um convite da HP. Na época, eu lembro, a HP ainda é uma grande empresa ainda, mas não nada perto do que era nos anos 90, 2000, até 2010 aí. Era uma grandíssima empresa, né? Hoje foi dividida em várias, mas na época eu lembro que eu tinha orgulho, né? Eu brinco com as pessoas hoje quando eu falo que eu dormia com crachá da HP, né? Trabalhar na HP, trabalhar na IBM era o sonho de qualquer profissional de tecnologia, né? Então eu recebi um convite para ir para Curitiba trabalhar num projeto que era o projeto de startup da GVT, né? Eu nunca esqueço, a GVT ela não existia. Os israelenses tinham acabado de decidir vir para o Brasil e abrir uma empresa de telefonia no Brasil. Eles pegaram uma das bandas lá, eu não lembro exatamente qual, e colocaram um headquarter em Curitiba. Eu fui para lá, a GVT era uma casa no centro de Curitiba com 20 pessoas, né? Há pouco tempo atrás ela foi vendida para Vivo por 17 ou 18 bilhões de reais, eu não lembro exatamente qual o valor, mas eu participei desse startup da GVT e já como gerente. Eu fui o gerente de operações lá, pela HP, e eu conduzia toda a parte de infraestrutura, data center, desktop, tudo isso, tá? Então, eu já tinha uma equipe de 40 pessoas, né? E num estado diferente, numa cidade diferente, com relações diferentes, enfim. Curitiba é uma cidade diferente de relacionamento, ela é um pouco diferente de Porto Alegre. Mas eu aceitei o desafio, e aí veio um segundo desafio meu. Ali eu tinha que relacionar com diretores, vice-presidentes, até o presidente da empresa. Eu prestava contas de como é que as coisas estavam andando, eu começava a cuidar de P&L do negócio, ou seja, está dando lucro, está dando prejuízo, já era a minha responsabilidade. E acho que fiz um bom trabalho lá, fiquei 3 anos em Curitiba, e depois eu decidi sair da HP, né, por questões pessoais, decidi sair da HP e fui parar em Brasília. Um colega meu acabou indo para lá, me chamou e eu fui ser gerente, aí sim, na Brasil Telecom. Então, o mundo de telecom é muito presente na minha evolução de carreira, né? Aí eu acabei indo para Brasília, fiquei lá 3 anos em Brasília como gestor lá de qualidade. Nós tínhamos um desafio absurdamente grande lá, que era unir 10 empresas de telecom que haviam sido compradas em 10 estados, né? Cada uma com a sua cultura diferente, processo diferente, governança diferente, sistemas diferentes, né? Então foi um grande desafio, um aprendizado absurdo, né? E veio de novo a segunda coisa que o meu tio falava lá atrás do relacionamento, né? Ela era uma empresa que era controlada pelos baianos, então dentro da empresa existiam vários grupos, né? O grupo dos gaúchos, o grupo dos catarinenses, dos paranaenses, dos mineiros, etc. E o grupo dos baianos que controlava a empresa. E esse grupo dos baianos, obviamente, me aproximei deles e trabalhava direto com eles. E eu sempre falo, né? Nós temos uma visão de que o baiano é um povo festeiro. Na verdade, o baiano é um povo muito trabalhador que sabe aproveitar muito bem a vida, né? Então, isso eu consegui vivenciar com eles, né? Eu brinco que quando eu estava lá, numa segunda-feira, às vezes eles falavam, choveu na Bahia. Hoje tem um jantar na casa de fulano de tal porque choveu na Bahia. Então, tudo para eles é motivo para alguma celebração. Aquilo me deu um aprendizado absurdo. Eu decidi voltar para Porto Alegre em 2006. E acabei voltando para HP, em Porto Alegre. Recebi um convite da HP, voltei para cá, aí sim para tocar um
cliente, na realidade era o maior cliente da HP aqui no Brasil na época, que chamava BAT, Souza Cruz. E era um contrato global. Então eu aqui de Porto Alegre, Cachoeirinha, que era a base da BAT, eu era responsável por todos os países, na realidade, da América Latina, mais Canadá, exceto os Estados Unidos, que eles não tinham presença. E também era o ponto focal para fazer o relacionamento com as outras HPs ao redor do mundo, né? Londres, que era o headquarter, e Singapura, que controlava a Ásia-Pacífico. Então, contrato 150 países para a gente fazer gestão. E ali me deu uma visão. Eu acho que ele me trouxe duas coisas muito importantes, né? Primeiro, a necessidade absurda de aprimoramento do idioma. Isso, para mim, foi extremamente vital também na minha carreira, o aprimoramento do idioma, né? E a segunda coisa, ter uma visão do mundo mais globalizado. Ou seja, como é que as coisas funcionam em outros países, qual é a cultura, como aquilo roda, né? Eu fiquei ali por 4 anos, uma experiência também absurdamente enriquecedora na minha jornada. Uma outra indústria completamente diferente daquilo que eu vivia, uma pressão muito grande, né? E aí em 2010, na verdade em 2009, me chamaram numa empresa em Campo Bom, talvez o Daniel lembre dessa empresa, né? Em Campo Bom, quando eu trabalhava na HP, a empresa na época tinha 300 mil funcionários, processo para tudo, até eu brinco que até para ir ao banheiro tinha processo, né? Aí o banheiro, bloqueie seu notebook, empurre sua cadeira, vá ao banheiro e aí o resto... Mas tinha processo para tudo. E eu fui fazer uma entrevista lá Será que esse monte de processo para tudo não foi um dos problemas da HP? Provável. Mais ágil? Provável, Daniel. Eu fico pensando nisso, porque eu acho que com a adaptação das empresas de tecnologia e modelos diferentes, esse engessamento das empresas, né, ele acaba, obviamente, deixa tudo muito lento. Eu lembro que para aprovar uma posição tinha que falar com o CEO global, na verdade tinha que aprovar com o CEO global da empresa. Só que para aprovar com o CEO global da empresa levava 6 meses a 1 ano para fazer isso. Então, são coisas que hoje em dia já não fazem parte da nossa realidade. As aprovações, as decisões, as mudanças, os ajustes de estratégia, eles têm que ser feitos muito rapidamente. E aí, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, respondendo o teu ponto, eu acho que sim. Aí eu fui fazer uma entrevista lá, olhei aquela empresa e eu pensei, me fizeram uma proposta. Eu pensei um tempo e, na verdade, foi dar certo em dezembro de 2009, que eu comecei na GetNet em janeiro de 2010. E eu pensei o seguinte, olha, essa empresa não tem nada. O Daniel lembra, era uma empresa crescendo absurdamente todos os meses, né? Mas nós tínhamos deficiências de processo, uma série de coisas de infraestrutura, enfim. E foi a minha primeira experiência, né, na época com 33 anos, foi a minha primeira experiência como diretor, que eu saí de um cargo de gerente, na época gerente executivo ali da conta HP para diretor, né? E esse era o meu grande target, a minha grande meta como profissional. Desde que eu comecei, eu olhava para cima, eu olhava os diretores, eu pensava, um dia eu quero ser diretor. Esse é o meu target. Um dia eu quero ser diretor. E fui buscando isso. Então, acho que aí vem um outro aprendizado, que tu precisa ter uma meta e saber onde tu quer chegar. O que tu quer fazer? Oi, Givanildo. Com a diferença que no início das nossas carreiras, diretor era o cara que menos trabalhava, né? E, infelizmente, já mudou bastante. Mudou muito. Mudou muito, Renato. Mas eu acho que a gente precisa ter uma definição clara, né? As pessoas me perguntam, tu foi especialista em alguma coisa? Eu nunca fui um especialista. Eu nunca fui um desenvolvedor, eu nunca fui especialista em infraestrutura, eu nunca fui um especialista em nada, sempre fui um generalista. Conheço mais ou menos, eu brinco que as pessoas não me enrolam, né? Mas eu escolhi a carreira de gestão, eu queria aquilo, né? E eu persegui aquela carreira. Então, eu acho que essa escolha é uma escolha... E essa definição de meta é extremamente importante, tá? E aí eu fui para aquela empresa, na época eu acho que tinha 400, 500 funcionários. Na época nós tínhamos um desafio absurdo, que era uma abertura de mercado, de um duopólio. E eu enxerguei ali uma grande oportunidade. Eu falei, olha, eu
estou numa empresa que eu não consigo contribuir absolutamente com nada na transformação dessa empresa. Lá eu vou conseguir contribuir, tá? E eu acho que aí vem um outro aprendizado, que é o líder hoje, o executivo, ele precisa ser um empreendedor, acima de tudo, tá? Ele precisa assumir risco, ele precisa topar desafios, ele precisa ter a capacidade de transformar as coisas, né? E sempre buscar a melhoria e pensar em coisas novas. Fui para lá e acho que fiz também um bom trabalho lá. Em 2013, 2012, por aí, nós tínhamos um grande desafio. Nós tínhamos o produto, né? Nós já estávamos operando no pequeno varejo, mas quando nós chegávamos no médio e grande varejo, nós éramos a empresa de Campo Bom, né, que não tinha um nome no mercado, e as outras duas já estavam operando há 30 anos no mercado. Então, nós precisávamos provar para esses clientes que nós tínhamos capacidade de fazer um bom trabalho, de fazer um bom serviço e entregar qualidade, e com o menor custo. Eu comecei a fazer um trabalho junto com os comerciais, porque na HP eu já fazia mais ou menos um papel comercial, né? Eu tinha que fazer as duas coisas, delivery e comercial. E lá eu acabei juntando com a equipe comercial, e eu ia vender numa Renner, eu ia vender numa Panvel, eu ia vender num Pão de Açúcar, porque nós precisávamos provar para os clientes que nós tínhamos uma capacidade de execução e não colocaríamos o negócio deles em risco. Isso deu certo, deu muito certo, né? Essa junção, essa casadinha, tecnologia e negócios, né? O Christian sempre me apoiou demais, não posso esquecer do Christian, porque é um cara fantástico, que eu admiro muito também, né? Assim como o Daniel, mas o Christian também admiro demais, pela trajetória e pelo tempo que nós trabalhamos juntos, né? E ele sempre me puxou para isso. E eu conversava com ele, às vezes, abertamente, né? E é difícil tu ter uma conversa aberta, né? Mas ela é extremamente necessária quando tu chega num determinado ponto. E ele falava para mim, Giva, tu tá batendo na trave aqui, né? E nós temos duas opções. Uma, eu saio daqui e tu assume o meu lugar, eventualmente, tá? Ou tu vai para uma outra posição dentro da empresa, mas tu precisa dar um passo. Então, ele me ajudou nessa construção, tá? E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer na nossa trajetória, de quem nos impulsionou e quem nos deixou, obviamente, crescer ao longo da carreira, tá? E ele fez isso, e aí em 2013, eu nunca esqueço a nossa área, na época de RH, hoje em dia a gente não chama mais de RH, chama de pessoas, né? Mas na época a RH me chamou e falou, olha, Giva, vagou a cadeira aqui de diretor comercial, e nós queremos que tu assuma essa posição, porque tu já vem fazendo um papel muito similar, as pessoas te admiram, etc. E nós queremos que tu assuma essa posição, né? E na época aquilo gerou um conflito absurdo na minha cabeça. Eu pensei, eu tô há 20 anos na área de tecnologia, né? Talvez um pouco menos, né? Na área de tecnologia, e eu preciso... Como é que eu vou me desprender dessa coisa toda? E eu pedi um tempo para pensar. Enquanto esse tempo passava, a empresa, obviamente, tinha uma necessidade, foi e trouxe um diretor, né, comercial do Rio de Janeiro. Essa pessoa veio para a empresa, que é meu amigo até hoje, um cara fantástico, né? Veio para a empresa, acabou ficando 3 meses, e aí, por questões pessoais, decidiu voltar. E aí o Zé Renato, na época, presidente da GetNet, CEO da GetNet, me chamou e falou, Giva, é agora ou nunca, tá? Ou tu vai ficar na área de infraestrutura, de tecnologia, e nós entendemos que tu tem potencial, mas tu sabe o contexto todo. Tu sabe que nós estamos num processo de negociação, até porque eu estava participando de muita coisa, né, com o Santander, negociação com o Santander. A empresa provavelmente ela será vendida para o Santander, e talvez uma das cadeiras que o banco, quando chegar aqui, ele vai querer é a comercial, porque tem muita relação com o que o banco faz hoje, né, que é essa parte comercial. Mas era um grande desafio, eu já tinha digerido aquela coisa de largar e abstrair e desapegar de tecnologia, e eu topei o desafio, né? Topei o desafio, saí de tecnologia, assumi a diretoria comercial na época, tá? E aí em abril de 2014, para mim foi a grande virada. Talvez se eu não estivesse na área comercial, eu não teria essa oportunidade, não teria essa proposta, né, do grupo. E o Zé Renato, né, foi o grande mentor dessa ideia, e ele me falou, Giva, o negócio aconteceu,
E existe um outro negócio aqui dentro da GetNet que nós, na verdade, nunca cresceu, porque a própria GetNet crescia tanto que era difícil tu criar um outro grande negócio que brilhasse o olho da empresa naquele momento. E ele comentou, Giva, vai para a SacPag, vai ser o CEO da SacPag, vai ser o presidente da SacPag. E eu falei para ele, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, mas aquele negócio é muito pequeno, ele é um projetinho pequeno. A empresa, em 2014, a empresa faturou 2 milhões de reais. E eu falei para ele, é muito pequeno, Zé. E ele olhou para mim e falou, Giva, esse negócio vai ser maior que a GetNet. E eu acreditei naquilo que ele me falou e falei, Zé, então se tu está me falando isso, eu topo. Topei essa oportunidade e aí é onde eu chego na SacPag, né? E aí eu já tinha outros grandes desafios, né? Porque as minhas relações anteriores, elas eram relações com os meus pares, né? Os meus subordinados e geralmente ou um presidente ou um diretor. E eu passei para um outro nível de relação, que foi o nível de relação com os acionistas, né? Então, ao invés de ter um chefe, tu tem 5, 6 chefes, né? E obviamente, com perspectivas, visões diferentes e são diferentes, né? E se complementam essas visões. Então, o nosso grande desafio ali, o primeiro grande desafio foi provar, né, para o nosso acionista, mostrar para o nosso acionista que esse realmente era um grande negócio. Né? E hoje, em 2020, nós, obviamente, fazendo um retrospecto, nós crescemos, se comparado com 2014, crescemos 90 vezes. Estamos no Brasil todo, já abrimos operação em outros países e olhando para outras oportunidades em outros países, inclusive, né? Isso tudo numa história, numa trajetória de 6 anos de empresa. Então, realmente, eu acho que as escolhas, assim, da minha carreira, né, para finalizar o tema carreira, as escolhas, eu acho que, felizmente, elas sempre foram escolhas que deram muito certo. Todas as escolhas, elas envolvem algum nível de risco, independentemente de onde tu está e para onde tu vai, elas envolvem risco. Mas, como eu falei, né, eu acho que o executivo, e para chegar nessas posições, e a liderança, ela precisa assumir riscos. Né? Óbvio que riscos controlados, mas isso é fundamental para essa evolução na minha visão. Ou seja, tem que ser um empreendedor. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, tá? Então é isso, um pouquinho da minha carreira. Eu não falava muito a respeito, hoje eu já me sinto muito à vontade para falar sobre isso, né, e contar um pouquinho, porque eu acho que talvez, de alguma forma, eu consiga inspirar as pessoas que porventura estejam começando ou começaram a carreira nessa jornada, que ela não é uma jornada fácil. Né? E eu não estou aqui na SacPag, não cheguei na SacPag porque alguém me colocou aqui. Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, mas eu me preparei para isso também, tá? Givanildo, muito legal até aqui. Eu estou anotando vários pontos que eu gostaria de explanar contigo, mas tem um que eu acho que encaixa bem agora, né? Tu falou em vários conceitos, como networking, valorização de pessoas, ter metas e objetivos, liderança. Isso tudo eu acho que tu mesmo já resumiu, mas para reforçar, né, para deixar claro, isso tudo eu resumiria numa palavra: empreendedorismo. Né? Empreendedorismo. No Brasil, a gente tem um conceito errado, né? A gente associa que ser empreendedor é ser empresário, que são palavras que não são a mesma coisa, né? Uhum. E acho que a tua carreira é um belo exemplo disso. E tem tudo a ver com o mote do nosso podcast aqui, que é vincular negócios e TI. Tenho falado seguido aqui nas nossas gravações que a gente há muitos anos falava assim, a TI tem que estar alinhada com o negócio. Hoje a gente já fala que o negócio tem que estar alinhado com a TI e daqui a pouco é tudo a mesma coisa. Nessa tua mudança de carreira do técnico para uma carreira executiva, eu acho que a questão de saber conviver com risco, e tu falou agora no final, né, dos riscos das decisões, isso é uma coisa que bate muito forte, porque numa carreira mais técnica, eu brinco, todo bom técnico é treinado para ser avesso a risco, né? A gente mitiga risco, a gente quer evitar risco, e que bom que é assim, né? Exato. Se os técnicos gostam de risco, daí é um problema para a operação da empresa, né? Mas o executivo, ele tem que, não é que ele goste do risco, mas ele tem que saber viver com isso, tem que saber calcular esse risco, né? E acho que nessa tua migração aí, tu já abordou isso, e certamente o reflexo desse crescimento da SacPag passa muito por isso, né?
E acho que nessas mudanças, nesse risco, quer dizer, uma coisa que tu deixou bem claro, essas mudanças todas, né? Saiu de Porto Alegre, foi para Curitiba, Curitiba, Brasília, Brasília voltou para Porto Alegre. Não é só uma mudança de emprego, que já é um risco. Eu não sei até, assim, questão familiar, se tu já era casado, filhos e tudo, mas tudo são aditivos nesse risco, né? Tu sair de Porto Alegre para Curitiba, exato, solteiro é uma coisa, casado é outra, com filhos é uma terceira, né? E daí eu queria pegar um gancho, que é um assunto, assim, que me interessa muito, né? Todos nós conhecemos pessoas fantásticas, com carreiras brilhantes, né? Graças a Deus, eu conheço poucas pessoas que eu não admiro. Mas quando a gente vê assim a situação do Rio Grande do Sul, a distância que existe de mindset para São Paulo, e eu morei lá há alguns poucos anos, quando eu fui para lá eu disse assim, eu quero entender por que a mágica acontece aqui, porque as pessoas são as mesmas. Aliás, São Paulo o que menos tem é paulista, né? E tu teve uma experiência recente agora que foi passar uma temporada estudando em Harvard, né? E que eu imagino que seja mais um passo ainda nessa esteira, né? Nos fala um pouquinho sobre isso, assim, a experiência de Harvard, não só acadêmica, que eu tenho certeza que foi fantástica, falando de conhecimento, mas, assim, conexões. Eu imagino tu passar um tempo lá com pessoas C-level do mundo inteiro, isso aí deve valer tanto quanto o conteúdo que o professor ministrava, ou talvez até mais. Essas questões desses conceitos que tu trouxe desse time que estava em Harvard, né, de empreendedorismo, risco, networking, e principalmente, assim, fechando essa questão da mentalidade, mindset, né, a mudança que teve no Givanildo antes de ir para lá para o Givanildo que voltou. Muitos temas aqui, Renato. Eu vou começar de trás para frente, tá? Eu vou começar do último ponto, que é o Givanildo que foi e o Givanildo que voltou. E eu acho que depois do voltar ainda teve todo esse tema da pandemia, o isolamento, etc., que eu acho que é um tema bem bacana também para comentar como é que nós nos preparamos para isso. Mas o Givanildo que foi, o Givanildo que voltou é muito diferente do que foi. E eu acho que por alguns aspectos, né, Renato? O primeiro deles, né, eu acabei, por opção minha, ficando 2 meses lá. Né? Então, eu fiquei 2 meses afastado completamente da minha família, dos meus filhos, etc. E isso me fez dar valor para coisas que antes eu não dava valor, ou não via. Então, uma coisa é quando tu viaja toda semana de segunda a sexta, ou de segunda a quinta, e tu volta para casa no final de semana, e tu não vê coisas que tu deveria ver, e que elas são importantes. Então, esse foi um aspecto que eu tive 2 meses de reflexão e tudo que eu queria era voltar de lá e ficar tempo com a minha família. Bom, voltei de lá e eu tô há 60 dias com a minha família, né? Porque eu tô em home office há 60 dias já, mais 60 dias, tá? Desde o dia 17 de março. Esse é o risco pra gente saber o que a gente deseja, porque às vezes se realiza, né? Se realiza, mas eu, sinceramente, esse para mim é um aspecto bom que eu vou comentar um pouquinho ali na frente, tá? A outra coisa da experiência, e falando especificamente da experiência de Harvard, tá? Para mim, de onde eu saí, na verdade, eu venho do interior, de uma cidadezinha chamada Frederico Westphalen, pequena, né? Para estudar, eu tive que caminhar 8 quilômetros por dia durante 4 ou 5 anos para conseguir fazer o meu ensino fundamental. Também ali já foi uma lição de assim, olha, de perseverança, de persistência, porque tinha tudo para parar, né? Não sei se alguém hoje caminha 8 quilômetros ou 10 quilômetros por dia para estudar. E eu acho que esse foi um grande valor que o meu pai me deixou, né? Talvez ele não tivesse condições de me pagar uma faculdade, etc., mas ele nunca deixou parar. Nunca permitiu que eu parasse. E eu saí de lá e ter a oportunidade depois, obviamente hoje eu já estou com 44 anos, né? Mas ter a oportunidade de ir para Harvard, que é algo absurdamente distante na nossa visão, né? E a gente acha que é meio impossível, e na verdade as coisas são possíveis, né? Eu chegar numa universidade que foi fundada em 1936, né? Ela se não a mais antiga, uma das mais antigas dos Estados Unidos, né? Nós, como país, né, nós tínhamos 136 anos quando a universidade foi fundada. Hoje lá, nós estamos falando de quase 40 mil alunos. Para viver, você está lá para viver aquele ambiente, né? Então é uma atmosfera completamente diferenciada, tá? E eu fui para lá para fazer um curso, na verdade eu fui instigado pelos meus acionistas, né? Porque eles falaram para mim, Giva, agora
nós olhando para vários países aí com oportunidades, tu precisa dar esse salto de sair de uma visão mais Brasil para uma visão mais global. E nada melhor para isso, né? Que tu conviva com pessoas do mundo todo e que tu aprenda com pessoas do mundo todo, tá? Então, falando do meu programa que eu fiz lá, ele chama General Management Program, é um programa realmente para C-Levels, né? A maioria CEOs de empresas do mundo todo, então é uma turma com 120 pessoas, né? De 40 países, 40 nacionalidades diferentes. Então, tu conviver com isso é uma coisa extremamente enriquecedora, né? E o método que eles usam lá, na realidade, dos 2 meses que eu fiquei, 1 mês eu morei dentro da universidade, né? E dentro da universidade eles separam essas 120 pessoas em grupos de 8 pessoas. E eu vivi praticamente 1 mês com pessoas do mundo todo. Então, no meu grupo tinha uma japonesa, no meu grupo tinha uma porto-riquenha, no meu grupo tinha um americano, um alemão, um nigeriano, um indiano e um kuwaitiano. Ou seja, um mix completo de cultura, de visões, de como é que as coisas funcionam num lugar ou no outro. Então, essa diversidade me enriqueceu demais, tá? Falando das aulas, né? E aí é uma coisa incrível, né? Porque eu tive professores lá, na verdade eu tive 8 professores lá, de marketing, liderança, estratégia, tecnologia, inovação, negociação e assim vai, né? Mas 3 deles me chamaram muito a atenção, né? O primeiro, estratégia, né? O professor chama David Collins, é um inglês que está há muito tempo nos Estados Unidos, que é um mago, né? Quando se fala em estratégia, é uma sumidade em estratégia, né? E esse cara realmente ele me deu uma visão, e eu fui grato, né, por esse professor, porque o nosso grande exercício lá nas aulas dele era apresentar as nossas estratégias de cada empresa. Qual é a estratégia da tua empresa? Então, em 120 empresas, dentre 120 empresas, a minha estratégia, na verdade, da SACPAG, ela foi escolhida uma das 4 melhores estratégias. Então, eu acho que confirmou que nós estamos no caminho. Ainda tem um longo caminho, mas estamos no caminho. Então, esse cara me chamou muito a atenção e realmente ele convive com empresas como Netflix, como Google, como grandes empresas de tecnologia, grandes empresas, grandes companhias aéreas, tá? Uma outra que me chamou muito a atenção e que agregou demais para mim, né, chama Linda Hill, né, de liderança, né, que deu conceitos absurdamente importantes de liderança, de como conduzir as coisas, etc, etc. E cada um desses professores, no final das aulas, tu sai da aula e ele tem um livro para te entregar, praticamente assim, olha, tipo, olha, essa aula de hoje, tá aqui o livro que eu escrevi a respeito desse tema. E o último, né, que na verdade é o diretor do curso, que ele também é professor, que é o Stephen, que ele dá aula de tecnologia e inovação, mostrando o que as empresas fizeram de melhor no mundo, o que deu certo, o que deu errado, e o método de ensino deles, né? Eu acho que esse é o outro ponto. Não é um método teórico, é um método prático. Na verdade, ele é um mix da teoria com a prática, porque é o método de ensino, de estudo de caso. Então, eu tive que ler nessa primeira etapa que eu fiz 60 estudos de caso, eu fiz a conta, são quase 2.000 páginas de casos que eu tive que ler, e que me enriqueceram muito, de empresas que quebraram e de empresas que deram muito certo. E eu voltei de lá, Renato, completamente diferente, tá? Porque isso me deu, primeiro, um selo. Eu acho que nós temos, às vezes, o complexo de vira-latas. Eu vou chegar no ponto que falou entre Porto Alegre e São Paulo, tá? Nós temos o complexo de vira-latas, né, às vezes. Ou seja, nós achamos que nós fazemos sempre pior do que os outros. E não, eu acho que nós não fazemos pior. Eu acho que para conviver aqui no Brasil, para crescer no Brasil, para empreender no Brasil, tu tem que ser... Não é para qualquer um. Realmente não é para qualquer um. Né? Tanto que tem que não é um jogo de amadores, né? Não é para amadores, tá? O Brasil não é para amadores. Eu acho que isso nos dá uma resiliência absurda e uma competitividade absurda com relação a outros executivos ao redor do mundo e inclusive empresas, tá? Se o nosso ambiente fosse melhor, talvez nós tivéssemos vários passos à frente, mas esse é um outro assunto, né? Então, essa coisa
da experiência lá, eu voltei completamente diferente. Hoje a forma com que eu estou conduzindo a empresa é totalmente diferente. As pessoas, elas me perguntam, né, o que aconteceu lá, né? E é difícil explicar o que aconteceu lá, mas alguma coisa mudou. E eu ainda tenho um mês, eu preciso voltar lá para acabar, era para ter acabado em abril, eu acabo em novembro, e eu acho que vai ainda enriquecer demais aí essa minha experiência, né? Mas foi transformador. Então, dessa experiência de Harvard, se eu tiver alguma coisa para falar para as pessoas que escutarem a nossa conversa aqui, e eu já tenho falado para outras, se tiver a oportunidade de fazer, faça. É transformadora. Exige uma preparação absurda em termos de idioma, porque, na realidade, uma coisa é tu fazer uma reunião em inglês de 1 hora, 2 horas, uma outra coisa é tu participar de uma aula 8 horas, 9 horas por dia, num outro idioma que não é o teu nativo. Ler, estudar praticamente a noite toda para te preparar para a aula seguinte, para o dia seguinte, né? O método deles é impressionante, eles têm o que eles chamam de cold call, ou seja, pergunta seca, pergunta fria. Então, se tu coçar a cabeça, ele vai te perguntar alguma coisa sobre aquele tema e tu tem que estar preparado para responder, né? Então, realmente exige uma preparação absurda, mas a transformação ela é gratificante. Eu voltei em março, dia 7 de março de lá, e eu digo que nesses 2 meses e meio que eu estou aqui no Brasil de novo, o investimento que eu fiz, ele já se pagou, tá? Ele já se pagou. E como é que tu vê isso, Givanildo, trazendo para o momento atual, onde a gente está numa coisa nova no mundo inteiro? Como é que tu está vendo esse momento atual e esse futuro, pensando que o mundo mudou? E agora, por sorte, tu passou por uma bagagem que eu acho que sempre agrega, né? Como é que tu está vendo o mundo de hoje? Pois é, Daniel, eu acho que eu fiz o momento certo, tá? Porque quando eu cheguei de lá, eu tinha um desafio que era implementar o que eu tinha aprendido lá aqui, né? E quando eu cheguei, na verdade eu cheguei dia 7, dia 17 de março, já nós tivemos que colocar todo o nosso time em home office, 100% da nossa equipe, e a primeira coisa que veio, e talvez numa outra situação eu teria tratado completamente diferente, a primeira coisa que veio foi, obviamente, aquele pânico, né? O que acontece depois? A empresa vai operar, vai continuar, as pessoas vão trabalhar, vão conseguir fazer, etc., produzir. E aí nós percebemos que sim, elas conseguem trabalhar, elas conseguem produzir e talvez estejam produzindo muito mais do que antes no escritório. Que é o meu caso, inclusive, tá? Eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho depois, se tiver tempo ainda para a gente conversar. Então, o que nós passamos, tá, Daniel? Eu consegui administrar muito melhor essa crise, né? Essa crise que talvez ela não tenha precedentes, porque realmente ela impactou drasticamente vários segmentos da sociedade, tá? E nós, assim, olha, conseguimos no primeiro momento sair de uma preocupação absurda com o que vai acontecer depois, para um plano de, obviamente, ok, agora a gente tem que preservar a caixa, então vamos rever aquilo que é prioridade dentro da empresa, né? Seja em termos de investimento, em termos de gastos. Então a gente conseguiu rapidamente preservar a caixa, né? Já projetando quanto teria de impacto mês a mês com os primeiros dias ali da crise que nós tivemos, nós fomos impactados, né? Hoje, acho que, exceto algumas empresas de venda online, as outras todas foram impactadas, nós fomos impactados, nós conseguimos nos adequar a esse problema da pandemia. E logo em seguida, nós começamos a pensar num outro modelo que era, ok, nós saímos, vamos sobreviver vamos passar por essa crise, vai acabar, apesar de ser sem precedentes, ela vai acabar. E como é que nós queremos ajudar os nossos clientes? Então a gente montou um plano e nós conseguimos, mesmo no meio desse processo todo, trazer parceiros novos para o nosso ecossistema, que nós chamamos, né? Para a nossa plataforma. Então fechamos contratos com o Renner, Realize, fechamos contratos com Quero Quero, resolvendo problemas que esses varejistas tiveram em função da pandemia, que antes eles não tinham e passaram a ter um problema. Então a gente resolveu esses problemas para eles. E, em função disso, várias outras oportunidades de negócios apareceram, tá? Agora, nós estamos numa fase que é a fase, como é que nós, como empresa e nós, como cidadãos, como é que nós podemos ajudar quem está precisando, porque a situação realmente no Brasil, não só no Brasil, no mundo, né, mas no Brasil, que é o que a gente pode tocar e tangibilizar melhor, ela é dramática, né, para boa parte da população. Como é que nós podemos ajudar nisso, né?
Então, nós estamos fazendo campanhas agora de arrecadação de doações no Brasil todo, né, para arrecadar doações para entidades aí, para ajudar nesse momento complexo aí de pandemia, tá? E um outro grande aprendizado foi olhar para dentro de casa, tá? Eu diria que antes da pandemia e antes da minha experiência lá, que eu tive estudando 2 meses, eu gastava talvez 70% do meu tempo viajando, né? E 30% dentro da empresa. Hoje eu tenho gastado 80% dentro da empresa e tenho nos outros 20% feito exatamente a mesma coisa que eu fazia antes com os meus clientes, que era relacionar com eles. Então, muitas vezes, né, chegar ao ponto de pegar um voo às 6 da manhã em Porto Alegre, para chegar em São Paulo às 8 da manhã, fazer uma reunião de 1 hora, e voltar para Porto Alegre chegando aqui 3 da tarde, ou seja, tu perdeu o teu dia todo, né? Gastou dinheiro demais, né? E o resultado exatamente o mesmo. Então, para mim, existe, e para nós estamos pensando muito nisso, tá? Eu acho que existe o nosso normal antes pandemia, essa é uma visão pessoal, mas eu acho que ele não vai existir mais, tá? Principalmente nessas relações profissionais. A pandemia nos obrigou a digitalizar as relações. Eu acho que a partir do momento em que a gente voltar, e já começamos principalmente aqui no Sul, que para mim ainda é uma ilha, se comparado com o restante do país em termos do Covid, né, em número de casos, número de mortes, etc. A gente acompanha Norte e Nordeste realmente numa situação complicada, mas aqui nós aparentemente começamos a voltar a uma certa normalidade no comércio, mas a relação ela vai ser diferente, tá? A minha relação com o escritório, no dia 11 de maio, nós abrimos, né, porque algumas pessoas, depois de muito tempo em casa, alguns funcionários, alguns colaboradores, pediram para voltar. E nós abrimos para algumas pessoas para voltar para o trabalho no dia 11 de maio, né, e nós tivemos, na realidade, 15 pessoas, de um time hoje de quase 300 pessoas, nós tivemos 15 dispostos a voltar. Então, existe um medo, né, nesse retorno, um medo de que algo possa dar errado, né? E nós não forçamos a barra, e se tiver que ficar até dezembro, até janeiro, até fevereiro em home office, nós vamos ficar, porque nada mudou, a empresa segue rodando, né? No meu caso, eu me adaptei a trabalhar em casa, eu me adaptei a trabalhar no home office. As primeiras 2 semanas foram extremamente impactantes, né, fora do normal, porque o nosso modelo mental é estar no escritório. Mas depois da 2ª semana, eu passei a perceber que a minha produtividade ela aumentou muito mais em casa do que no escritório, tá? Tanto que no dia 11, né, quando parte da equipe voltou, eu resolvi voltar também. Consegui ficar dia 11, voltei para casa pensando, a minha produtividade hoje na empresa foi muito diferente da produtividade que eu teria em home office. E já não fui mais, né? Fui ontem porque eu tinha uma live com o meu time todo, eu acabei indo ontem porque tem uma estrutura, obviamente, melhor. Mas vai ser difícil esse retorno para nós mesmos. Eu acho que nós criamos um novo modelo de trabalho, tá? Então, acho que se dá para dizer que essa pandemia ela trouxe algum lado positivo, eu acho que o lado positivo que ela trouxe foi as empresas vão acelerar a digitalização. Essa relação que nós tínhamos antes, que tinha que ser uma relação que é uma característica do latino, tu tem que tocar, tu tem que olhar no olho, etc., ela vai mudar e já mudou, né? A nossa relação com os escritórios, ela vai ser diferente, muito diferente do que ela era no passado, né? Nós hoje já planejamos ter 30% da equipe já permanentemente trabalhando em home office, não volta mais para a empresa, porque elas, como eu comentei, talvez estejam produzindo mais do que antes, né? Então, eu acho que é o novo normal, tá, Daniel? E tudo isso, eu acho que essa experiência, eu acho que toda a trajetória, tá? Mas também essa experiência lá me deu serenidade, e principalmente para relacionar com os próprios acionistas no momento desse, porque existe uma preocupação muito grande, né? Então, acho que deu serenidade, deu maturidade, deu um selo, né? De que, ok, a gente tem que fazer a coisa certa. Nós optamos, desde o primeiro momento, né? Desligamentos zero em função de pandemia, zero, preservar 100% do time, não fazer nenhum afastamento que acabou sendo permitido ao longo do tempo, decidimos não afastar, até porque para não impactar as pessoas. Agora, há umas 2 semanas, nós acabamos de tomar uma decisão conjunta com os nossos acionistas, que foi, primeiro,
esse negócio vai passar. Se ele vai ser julho, agosto, setembro, outubro, nós ainda não sabemos, tá? Ninguém sabe. Mas ele vai passar, né? Uma vacina vai aparecer, já temos testes aí avançados, ele vai passar. Então, se a gente parar agora, né, é um tempo perdido que a gente não recupera depois. Ou vai demorar muito tempo para recuperar depois. Então, a nossa decisão é, nós vamos acelerar. Então, tanto que nós estamos agora com 25, 26 vagas em aberto para contratar pessoas, né? O nosso desafio agora é como receber essas pessoas. Porque como nós estamos em home office, como é que tu recebe um novo profissional e como é que tu passa o conhecimento para que ele comece a produzir. Então, é isso agora que eu acho que é um grande desafio que a gente tem que tirar do caminho. Mas nós vamos acelerar. Muito sobre isso também, porque eu estou com algumas vagas e segurei porque eu não sei como eu vou receber as pessoas e como eu vou internalizar elas num processo de empresa. Exato. Esse é um grande desafio, tá? E aí, para mim, assim, olha, eu acho que só para finalizar, não sei quanto tempo a gente tem, Daniel, mas só para finalizar, ponto... Vamos até fazer uma finalização, né? Já agradecendo a tua presença e vamos encaminhar para o nosso finalmente, porque nosso tempo já se estourou, né? Não, maravilha. Então, assim, olha, eu acho que tudo isso que eu comentei, ele provavelmente vários outros temas aí vocês tenham anotado, e se vocês quiserem marcar uma próxima conversa, vai ser um prazer falar com vocês, tá? Sobre esses temas. Um prazer estar aqui falando, né, Daniel? Obrigado de novo aí, Renato, por essa oportunidade. Eu acho que a gente consegue compartilhar um pouquinho da jornada, das experiências, empresa, etc., como nós estamos. E a minha mensagem final é, tudo isso que nós estamos passando, eu acho que nós vamos tirar alguns aprendizados muito importantes, isso vai passar. Alguns valores estão voltando à tona, né, que nós não dávamos valor antes para coisas básicas, como, por exemplo, eu passear com os meus filhos no condomínio, que era uma coisa rara no passado, no meu modelo anterior, e hoje é uma coisa normal. E que para eles, eu tenho certeza, e para mim está fazendo uma diferença absurda. Então isso vai passar, essa crise vai passar. Acho que nós vamos ter uma recessão grande, né? Já estamos tendo uma recessão, mas vai ter uma recessão pós-crise aí muito grande, né? Mas também vão passar, porque a gente já passou por outras. E assim, olha, eu acho que esse é o momento mais do que nunca de pensar em coisas novas, empreender e etc., seja num negócio próprio, seja dentro da empresa. Para mim, empreendedor, ele é nos dois, né? Os meus acionistas brincam comigo que eles falam que eu, às vezes, sou mais empreendedor do que eles, porque eles têm que me segurar. E eu acho que o empreendedor tem que ser assim, né? E tem que ter um equilíbrio. Obviamente, não pode ser o extremo, mas tem que ter um equilíbrio, tá? Alguém que faça uma composição aí boa. Então, Daniel, eu acho que é isso. Graças a Deus, a SACPAG foi bastante impactada, mas a gente conseguiu nos adequar ao longo desse último mês aí. Né? Já estamos aí numa visão bem mais otimista, né, para os próximos meses. Obrigado de novo aí. Prazer sempre falar com vocês, tá? Givanildo, acho que mais que gravar um podcast, a gente gravou uma aula. Foi fantástico, muito inspirador. Parabéns aí pela tua carreira, pela tua história. Obrigado pelo conhecimento aí que tu nos transmitiu. Foi muito bacana. Legal, obrigado, Renato. Fico feliz. Sem dúvida nenhuma, acho que abriram várias pautas de conversa que a gente vai ter que voltar e conversar uma hora. Desde o estudo, do esforço que tem que se fazer, que não é fácil, que hoje a gente vê uma juventude que às vezes desiste de fazer uma faculdade porque não está afim e desiste de estudar e acha que na zona de conforto alguém tem que chamar ela para puxar pela mãozinha e levar ela para ser diretora e não vê todo o trabalho que se tem por trás disso, né? Todas as coisas que se abre mão para se ter em relação a isso. E fico feliz realmente, acho que um grande aprendizado sempre é a família, né? A gente conseguir não perder esse momento da vida, que é um dos mais importantes, quando a gente está com a família, filhos pequenos, depois, quem sabe, vem os netos, e às vezes a gente está trabalhando tanto que não vê. Então, acho que isso também vale muito a pena. Mas obrigado de novo, Givanildo, foi realmente muito legal a nossa conversa, e estamos aí para a próxima, né, Renato? Maravilha. Isso obrigado. Mesmo. Obrigado, então. Obrigado. Até o próximo podcast. Até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu. Bom final de semana aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.